Oi, meus amores, vamos retornar à nossa aula. A aula passada ficou muito grande, me desculpem. 26 minutos, me desculpem. A tia vai fazer essa aula mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá, as manifestações populares. A tensão no ambiente das cidades provocou na população reações tanto organizadas quanto também espontâneas, levantes locais sem um motivo específico, controle ou liderança consensual e constituídos por todo tipo de gente tornaram-se rotineiras. Mas também ocorreram levantes organizados pelos movimentos operários. Destes, um dos mais importantes seria a Comuna de Paris, tá? Então, vamos falar sobre os movimentos aí populares, em que a população, ela é descontente, ela vem aí requerer os seus direitos, tá bom? Aí nós temos os trajes militares da Comuna, tá? Que foi uma importante aí, um movimento operário, tá bom? Sobre a Comuna de Paris, com a queda de Napoleão III, tá? Quando Napoleão III aí foi derrotado na Guerra Franco-Prussiana, formaram-se na França dois governos, um com sede em Versalhes, predominantemente burguês, e outro em Paris, que é a Comuna de Paris, de caráter revolucionário. Em 18 de março de 1861, após ser derrotado em combate, o exército de Versalhes bateu em retirada e o poder em Paris passou às mãos do Comitê da Guarda Nacional. O comitê convocou em seguida eleições para a constituição do Conselho da Comuna de Paris, eleito por sufrágio universal. Voto, tá? Quando a gente fala sufrágio universal, vocês já sabem que é o voto universal, tá bom? Era formado por socialistas das mais variadas tendências anarquistas e republicanos radicais. Essa foi a primeira tentativa de formar um Estado democrático e popular. Entre as medidas tomadas pelos rebelados estava a redução da jornada de trabalho, a igualdade entre os sexos, a legalização dos sindicatos, a abolição da pena de morte, a separação entre igreja e Estado, a educação gratuita e laica e compulsória. Mas essa tentativa de estabelecer um governo socialista não foi bem sucedida. A população resistia a adotar práticas mais liberais e a burguesia as via como um risco de radicalização, tá bom? Então, esses aí foram alguns direitos, né, reivindicados aí pelos operários, certinho? Aí nós temos a Comuna de Paris, óleo sobre tela, onde o governo operário de Paris foi duramente reprimido, tá? E mesmo antes disso, o movimento já apresentava sinais de fracasso, o que, contudo, não elimina aí a importância, tá? Dessa manifestação que tinha um caráter revolucionário, tá? Vamos lá adiante. Não, ainda temos mas ainda vamos falar um pouco sobre a Comuna de Paris, tá bom? Além disso, a organização do movimento apresentava falhas, como não ter um comando centralizado, nem a habilidade política para estabelecer uma aliança entre as camadas populares de Paris e a população camponesa das províncias francesas, o que contribuiu para o fracasso dessa revolução popular. Lembrando que essa revolução tinha um caráter aí revolucionário e de grande importância, tá bom? Mesmo aí que desde o início, né, já apresentava aí falhas, tá? Como não ter um comando centralizado, tá bom? Vamos falar sobre a unificação da Itália e também da Alemanha. O processo de unificação da Itália e da Alemanha foram consequências do ambiente revolucionário do século XIX, como as revoluções de 30 e 1840, fundamentadas no liberalismo político e na ideologia que se propagou e sustentou as linhas nacionais em favor da constituição de uma nação, tá? Seu Luciano, o que é liberalismo econômico? Tá? Liberalismo político, aliás. Meus amores, o liberalismo é uma filosofia, tá? Que
em geral, ela é baseada na liberdade. Quando vocês ouvirem liberalismo, tem tudo a ver com liberdade, tá? E aí tem a ver com igualdade diante da lei, tá? O liberalismo político, ele defende que o Estado deve preservar a liberdade individual, tá? De escolha dos representantes do povo e igualdade dos indivíduos perante a eliminação aí de privilégios e a igualdade aí perante os votos. Vocês lembram que teve um momento aí em que a burguesia ela teve o poder de ter o seu voto duplo. Então, o liberalismo político ele defendia aí a igualdade na política, tá bom? A unificação da Itália. O Congresso de Viena assinalou a divisão da Itália em pequenas regiões soberanas, sendo o norte submetido parcialmente à ocupação austríaca, tá? Então aqui, meus amores, há divisões territoriais na Itália e na Alemanha, e a gente vai ver como que ocorreu essa unificação, tá bom? Em reação a essa presença estrangeira, os movimentos nacionalista italiano passou a questionar a fragmentação histórica da Itália em pequenos reinos, que eram principados e ducados, tá? Que eram aí territórios que eram governados por príncipes, né, relativo aí a principado, e ducados, onde um duque ou uma duquesa, eles aí governava esse pequeno território, tá bom? Esses pequenos reinos. Uma corrente denominada Jovem Itália, sob a liderança de Giuseppe Mazzini, desejava efetivar a unidade política em torno de um regime político. Era a mais revolucionária. Os moderados, liderados por Vincenzo Gioberti, pretendiam formar uma confederação sobre a liderança do Papa. Por fim, a terceira corrente, agrupada em torno do Jornal Segundo Risorgino, era liderada por Camilo Benso, o conde de Cavour, partidário da unidade política em torno do reino sardo-piemontês sob o regime monarquista constitucional, tá? O regime monarquista constitucional é aí um regime no qual o soberano ele tem aí a sua autoridade. No entanto, ele reina de acordo com uma constituição, tá? Regente. Em 1848, a grande crise do capitalismo que sacudiu toda a Europa precipitou a crise política na região italiana e o rei sardo-piemontês Carlos Alberto, derrotado pelos austríacos, teve de abdicar em favor do seu filho Vítor Emanuel II. O rei Vítor Emanuel II nomeou Camilo Benso como seu principal ministro. Este logo percebeu a necessidade de um aliado externo para derrotar os austríacos, encontrando em Napoleão III simpático à causa italiana e contrário aos tratados de Viena. Em 1859 começou a guerra, onde tropas austríacas invadiram a Itália e foram derrotadas pelos franceses. Então as tropas abandonaram a Lombardia, que era uma região aí da Itália, que foi entregue ao reino sardo-piemontês. Aproveitando a situação, após a retirada dos austríacos, vários duques italianos aí, tá? Como Toscana e Romagna, incorporaram-se à monarquia sardo-piemontesa. Em 1861, o Parlamento Nacional, reunido em Turim, proclamou Vítor Emanuel rei da Itália. Aproveitando a oportunidade oferecida pela guerra entre Áustria e Prússia, Vítor Emanuel adquiriu a Venécia, que é uma região aí localizada no nordeste aí da Itália. Em 1870, completou-se a unificação italiana, com a ocupação de Roma e o fim dos estados pontíficos. Tá? Os estados pontíficos eram os estados vários territórios aí que era no centro da Península Itálica e no centro da Itália, onde quem tinha autoridade eram os papas. Então, os papas que eram
os soberanos aí, digamos assim, nesses estados pontíficos aí na Itália, tá bom? Sobre a unificação da Alemanha. Até as guerras napoleônicas, que foi aí aqueles conflitos, a série de conflitos que tinham Napoleão aí como chefe do exército, né, lutando contra várias nações europeias. A região da atual Alemanha era dividida em pequenos reinos e principados, ligados entre si de modo mais simbólico do que prático, sob o nome de Santo Império Romano Germânico, que desapareceu com a invasão francesa. Após o Congresso de Viena, foram reconhecidos 38 estados independentes, que formavam a Confederação Germânica. A política internacional era coordenada por uma dieta, que era um conselho que se reunia em Frankfurt sob a liderança da Áustria. Então, aí, a Alemanha ela estava dividida em 38 estados independentes. A Prússia e a Áustria eram os estados mais importantes aí nessa confederação, disputando o controle dela. Por inspiração da Prússia, foi criado aí uma liga aduaneira que abolia os impostos alfandegários entre vários estados germânicos do norte, com exclusão da Áustria. Essa liga e aduaneira é um grupo de países que eles se unem com o objetivo aí de se fortalecer, criar vínculos políticos. O Brasil, por exemplo, ele faz parte do Mercosul. No Mercosul, há vários integrantes, como, por exemplo, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Argentina e, por fim, o Brasil, tá? Em 1861, a Prússia passou a ser governada por Guilherme I, que fez uma reforma nas Forças Armadas, de modo que o exército da Prússia logo se transformou no melhor da Europa. O político Otto Bismarck foi convocado para ser ministro. Para unificar a Alemanha, a Prússia teve de vencer 3 guerras, contra a Dinamarca, contra a Áustria e contra a França. Pelo Tratado de Frankfurt, a França perdeu algumas partes, aí, alguns territórios e teve de pagar uma indenização. Tá? Em 1861, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha, aí, já unificada, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. A tia tentou fazer essa aula o mais rápido possível. E beijo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm meu número de WhatsApp. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau, tchau.